a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 84 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Adri Kevarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e também pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E claro, vocês podem nos acompanhar no Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Já vou abrir aqui agradecendo a galera que nos fez chegar e ultrapassar os 20 mil seguidores no Twitter. Embora a promessa tenha sido cumprida, vocês podem continuar divulgando e nos seguindo, que quando a gente chegar aos 30 vai ter outra promessa. Então, agora a meta é o famoso, quando a gente chega na meta, a gente quer dobrar a meta. Então, obrigada e continuem. Nessas redes sociais, né, Instagram, Twitter, tem a Twitch do NBA das Minas também, @NBA das Minas. Vocês podem encontrar aí vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB quando tem, né, a temporada acabou, da LBF, Olimpíadas, tudo que rola de basquete vocês acompanham por lá. E também na nossa Twitch, claro, as lives que rolam praticamente todos os dias à noite lá na nossa Twitch. Vamos aos nossos agradecimentos, sempre tem agradecimentos, né? Monza Imports, se você tá de olho naquela jersey, quer aproveitar a off-season aí para comprar a jersey do seu time, do rival, de quem você quiser, corre lá no Monza Imports, tem o cupomzinho de desconto do NBA das Minas, só utilizar lá e corre lá e garante antes que a temporada comece. Também lá na nossa lojinha na Odyssey, vocês podem comprar vários produtos do NBA das Minas, camiseta, moletom, caneca, fiquem à vontade, também tem cupom de desconto NBA das Minas. Lembrando que nesse sábado temos a transmissão da LBF na nossa Twitch e também sorteio do kit que a gente fez da Odyssey. Então fiquem ligados. Não ganhou no sorteio? Corre lá e compra o produtinho do NBA das Minas. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, que é um tema de cobrança, eu diria, estou aqui com a minha fiel escudeira de absolutamente todas as semanas. Todas as semanas não, porque semana passada a gente teve problemas aí pessoais, não gravamos, mas eu posso dizer que é todas as semanas. Uma no ano a gente pode falhar. Boa noite, Agatha Máximo. Tudo bem com você? Boa noite, Drique. A gente fez uma temporada como nunca antes, né? Gravamos episódios todas as semanas esse ano, eu acho. Ou pelo menos entramos nos eixos, né? Porque a gente era um pouco displicente, eu diria, né? Mas agora a gente tá bem regrada. Foi uma temporada incrível. Hoje a gente tá aqui para fazer um review a partir daquele episódio em que a gente convidou um milhão de pessoas, né? Para falar com a gente. Aproximadamente 1 milhão de pessoas. Inclusive, eu acho que isso pode se tornar uma tradição da NBA das Minas. Eu gosto. Né? Eu achei muito legal, é muito mais legal ainda ouvir depois, coisa que eu acabei de fazer, pra gente gravar esse podcast. E em termos de retrospectiva, foi um ano muito legal pra gente. A gente saiu de um episódio quinzenal para 2 episódios na semana, né? Então, ao invés de ter 2 episódios por mês da NBA das Minas, vocês têm, fazendo a conta rapidamente, 8. Perdoem. Como sempre, o problema cognitivo aqui, as exatas. Mas muito legal, a gente está muito feliz e agora a gente vai fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é cobrar as pessoas, né? Vai jogar na cara e também louvar quem acertou. E eu não vou cantar a vitória antes da hora, mas quando chegar o meu momento, vocês verão o quão grande é a minha nova era acertadora de palpites. Nossa, isso aí é o famoso. A gente pensava que 2021 seria normal, vem a Agatha acertando palpites, né? Mas se a Agatha acertou, né? Muita gente errou, mas errou feio, mais
feio, mas muito feio. Teve gente que errou muito feio, assim. Teve gente que errou em bando, né? Que não era uma, foram em bando, assim, pra errar. Mas a gente vai cobrar, entendeu? A gente vai cobrar. Aqui na descrição desse episódio a gente vai deixar já também, né, Agatha, o link para esse episódio primeiro, né, de uma tradição que a gente pretende instaurar aqui no NBA das Minas, que é legal cobrar depois, né? A parte massa é cobrar, que é o que a gente gosta de fazer. Mas vamos lá, então. Só para explicar quem ainda não ouviu e depois que terminar de ouvir esse vai ouvir o primeiro, convidamos vários produtores de conteúdo para palpitar. Entre os palpites estão, né, Agatha? Quem seria a decepção da temporada, o campeão do leste, o campeão do oeste, o campeão da NBA, e aí os prêmios individuais, né? MIP, MVP, MIP e MVP, né? Acho que a gente ficou isso. Então, tem vários palpites e muitas pessoas bacanas participaram e erraram. Ai, que delícia. Vou cobrar várias pessoas. Vamos começar então, Agatha? Vamos começar pela decepção da temporada. Já estou com dó de Caio Gasparetto. Sofreu naquele episódio e sofrerá novamente. Sofrerá. Eu tô só esperando esse episódio cair, entendeu? No ar, assim, ó. O Twitter, coitado do Caio. Realmente, eu avisei ele, né? Avisado ele foi. O famoso eu avisei. Mas tudo bem. Caio, aguarde, seu momento está chegando. Decepção, Agatha. Vamos começar com as apostas de decepção? Vamos. Opa, bora lá. Bora lá. Algumas pessoas, inclusive, foram bem, mas a grande maioria se deu mal. Tá, vamos lá então, né? Alarmadoras. O pessoal do Alarmadoras apostou no Pelicans como decepção. Romanelli, Atlanta Hawks. Vamos por partes que a gente comentou por um? aqui. Tá. Então tá. Alarmadoras, as meninas, inclusive um abraço, Pelicans. Pois acertaram, ao meu ver. Acertaram, de certa forma, porque falaram aí que era um time que estava com muito hype, com muitos jogos na TV. Tinha 22 jogos televisionados aqui no Brasil. Em comparação com o Lakers, tinha 24. E o Lakers, vocês vão ver, era o grande favorito para ser o campeão, né, dessa temporada. Então, realmente, tinha um hype muito maior do que aquilo que entregou. O Pelicans, que ficou em 11º lugar da conferência, e que empatou em vitórias e derrotas com o Sacramento Kings. Meu Deus, aí é tenso, né? Aí é tenso. Pois é, então, assim, de fato, decepcionou. Zion, que melhorou muito, já a gente vai falar do Zion, mas ainda assim é um time que falta consistência e a gente viu o impacto que a saída do Jrue Holiday causou nesse time, né? E vai causar mais ainda agora com a saída do Lonzo Ball. O que será do Pelicans na próxima temporada, meu Deus? Pois é, daqui a pouco a gente vai fazer o palpite para a nova temporada, né? Quando as coisas estiverem prestes a começar. Mas parece que o Pelicans está fazendo um esforço enorme para o Zion ir embora, né? A gente já sabia que ele não estava feliz e ainda agora perde o Lonzo Ball. E tudo que ele pediu, né, Agatha? Ele pediu publicamente pela manutenção do Lonzo Ball e do Brandon Ingram. Então, assim, amados, o que vocês estão pensando da vida, né? O cara vai a público, pede, quero jogar com os dois, na outra semana, tchau, Lonzo. Boa viagem para Chicago. Enfim, momentos. Pelicans, então, alarmadoras, ok, um palpite ok pra gente. Agora vem um palpite que deu ruim, né? Romanelli, inclusive, que me propiciou uma alegria nessa semana ao estar comigo em uma live no momento em que saiu a troca de Caro Show para Chicago também, né? Que Chicago tá levando todo mundo. Roma apostou como decepção dessa temporada o finalista da Conferência Leste, Atlanta Hawks. Errou, né? Nossa, errou muito. Eu tava ouvindo o episódio, até mandei pra ele, falei, Roma, eu tô ouvindo aqui o episódio de palpites e você falou que a decepção da temporada é o Atlanta Hawks, né? E aí, eu vou dar direito de réplica dele, que ele falou que, em defesa, até o meio da temporada o time realmente estava muito ruim e trocou de técnico, né? Mas assim que trocou, as coisas deslancharam e, infelizmente, errou, Roma. E não podia ter errado, mas talvez dentro dessa lista de decepção seja o mais errado. Porque DPC apostou no Warriors. Eu não sei se o Warriors já era alguém... Esperava-se mais. Eu não sei se cabe no decepção, sabe? Porque assim, esperava-se... Eu
não sei se eu esperava tanto assim a mais, principalmente depois da lesão do Klay Thompson. Você postou que o Warriors ia ser o campeão? Ah, minha filha, eu tava só chutando aqui, entendeu? Porque pra mim era Boston Celtics, mas tudo bem, né? O meu clubismo aí, ele me engana às vezes. Mas depois da lesão do Klay Thompson ficou mais difícil, né? Mas, pelo menos assim, né? Eu apostava muito no Curry quando voltou Já ali tinha no sido final. lesionado, viu? Ah, Quando a gente gravou o episódio. me deixa enganar as pessoas, Agatha Massa. Pode dispor seu clubismo e a sua parcialidade dentro desse podcast. Pelo menos, né, Agatha Máximo, eu não apostei no Warriors colocando as minhas fichas em Kelly Oubre Jr., igual algumas pessoas desse podcast, não é mesmo, querida? Pois é, eu falei que o Warriors ia ir muito bem porque tinha contratado o Kelly Oubre Jr., né? Meu Deus, vergonha. Nem só de acertos do vivo ultimamente, tá? Também sou humana, Brasil. Mas o Warriors, inclusive, o DPC, ele falou, o Warriors deve ser uma decisão e deve brigar pela 8ª vaga. Ou seja, ainda acertou. Acertou até a colocação. Né? É um visionário, né? Muito sábio e brigou pela 8ª vaga, não conseguiu, mas brigou, de fato, jogou um belo de um play-in, mas caiu pro Grizzlies, né? É um visionário DPC, não é mesmo? E Jotinha foi em decepção Denver Nuggets. Errou também, né? Não errou. Assim, o Jota tem o Jota tem o consolo de não ter errado tanto quanto o Roma e como o próximo que vem a seguir aí, né? Mas errou. Errou porque o Nuggets eu acho que até superou as expectativas, levando em consideração a lesão do Jamal Murray, né? Sim. É um time que conseguiu terminar na 3ª posição do Oeste, uma posição melhor até do que na temporada passada, da bolha, e conseguiu fazer bons jogos de playoff, óbvio que contou com a ajuda do MVP, cujo nome não foi veiculado no nosso podcast, diga-se de passagem, ninguém apostou em Jokic, pedimos desculpas atrasadas para esse homem, nunca mais duvidarei de estrangeiros, de sérvios neste podcast, mas o fato é que eu não achei que de fato que foi uma decepção. Não. Eu realmente concordo, assim, que dadas as circunstâncias, né, especialmente depois da lesão do Jamal Murray, o Jokic, né, fez o que dava pra fazer. Então, assim, pra decepção não cabe. Já errou. Mas já disse, tem o consolo de não ter errado tanto quanto Romanelli e quanto Marquinhos. Porque Marquinhos apostou em decepção 76ers, com críticas ferrenhas a Doc Rivers, que já virou tradição, né? A galera gosta de criticar o Doc Rivers, ponto, final. Eu concordo com o Marquinhos. Você não concorda? Não sei se foi uma decepção. Eu acho que assim, a decepção pra mim foi o Ben Simmons. E aí foi tudo ladeira abaixo. Eu acho que perdeu uma série contra o Atlanta Hawks em casa, ganhando algum jogo de 20 pontos. Não foi uma decepção, Adriele? Reveja seus conceitos de decepção, porque já falaremos de Boston Celtics. Que não foi uma decepção, já vou adiantando. Mas a temporada como um todo. Os playoffs, sim, mas na temporada como um todo, eu não colocaria como a principal decepção, entende? Não ficou aquém do que se imaginava, principalmente nos playoffs, depois de ter feito a temporada regular que fez. Isso sim, concordo. Agora, se a gente for analisar o contexto geral, e se para eleger uma decepção, não foi o Sixers. Esse é o meu ponto. Mas, de fato, poderia ter feito mais. Mas aí aconteceram alguns problemas ali no elenco que, né, levaram a vaca pro brecho. E o 76ers, ele terminou como líder, né, do leste, fez uma excelente campanha, como você mesmo disse, né, mas teve alguns problemas, especialmente a lesão do Embiid nos playoffs, e obviamente o sumiço, né, o curioso caso de Benjamin Simmons, cujo destino ainda não foi definido, né, Sim. Que cortou relações praticamente com todo mundo da franquia. Então, eu acho que o maior símbolo de como a temporada foi boa, mas o playoff foi decepcionante é isso, né? Segundo maior jogador do time, não está falando com ninguém. E
assina embaixo aquilo que o Marquinhos disse sobre o Doc Rivers. E ele falou com essas palavras. Doc Rivers segue carregado à sombra do que ele fez no Boston Celtics, porque tinha muitas estrelas, e até hoje as pessoas acham que ele é um técnico melhor do que é. E eu assino embaixo. Não poderia concordar mais. Tá aí, Marquinhos, gabaritou o Doc Rivers. Isso mesmo. Além desses, né, do Roma que errou rude, do Jota que errou mais ou menos, e do Marquinhos, e do DPC que foi bem, e do Alarmadoras que foi bem, tivemos o Vavo que apostou no Timberwolves. O Timberwolves não vai nunca nem pra frente nem pra trás, né? Não sei se dá pra dizer que é decepção ou que é alguma coisa, certo, Agatha? Pois eu diria que é uma decepçãozinha, mas assim, algo com o qual os fãs de Timberwolves, um beijo inclusive pro Rodrigo, já estão acostumados, né? Então assim, no final das contas nem é decepção, se é o padrão, né, da franquia, por que se decepcionar? Mas realmente eu esperava um pouco mais desse time com a volta do Anthony Towns, com o D'Angelo Russell que machucou, e o Anthony Edwards também cresceu muito durante a temporada, né? O Wolves ainda não fez uma mudança extremamente significativa, para alegria também de Rodrigo. Ricky Rubio saiu, né? Mas esperava um pouquinho mais. Não diria playoffs, mas menos derrotas, talvez. Ficou com uma quantidade muito parecida com a do Oklahoma, e o Oklahoma estava firme no tank, né? Então, eu diria que é um padrão Minnesota Timberwolves de basquete, o que fez. Mas se a gente fosse eleger quem acertou e quem errou, Roma, né? Roma errou. 6 palpites, Roma com certeza é a decepção da decepção. É a decepção. E a Alarmadoras. A Alarmadoras. Exatamente. Então concordamos aqui, Roma. Me perdoe, mas da próxima vez capricha mais nesse negócio aí. Campeão do Leste. Vamos. O Holanda. O Holanda. Eu quero começar com um protesto aqui. Porque o Lucas, na época, ele não mandou o áudio dele, porque eu pedi para ele falar o campeão do Leste. E ele falou que ele só mandaria se fosse do Oeste, inclusive dizendo que seria o Suns. Então, de certa forma, ele acertou. Então, vou deixar essa menção honrosa, menção honrosa para ele, né? Mas não vai ser o ganhador porque ele não quis gravar o áudio. Então, é isso. É isso. Então, vamos deixar o Lucas Holanda de fora, porque aqui é Leste, né? Renan Ronk acertou, né? Milwaukee Bucks. Visionário, como uma certa Agatha Máximo, certo, Agatha Máximo? Pois é, minha parte ainda vai chegar, mas eu fico muito feliz de ver o Renan finalmente acertando um palpite, né? Porque ainda que está assim, ó, em êxtase essa semana, né? Pois é, nunca sorriu tanto o homem, graças ao seu time, graças ao Chicago Bulls, né? E que fez movimentações maravilhosas nessa free agency. Se vai dar certo já é outra história, mas a chama da esperança reacendeu, né, de fato. Agora, acertou Milwaukee Bucks. Gigantesco palpite, estava com ele nessa, inclusive. Já vocês saberão. Já vem a prova de que Agatha Máximo acertou, né? Marcílio foi no Miami Heat, né? Embalado pela boa campanha do Miami Heat na temporada anterior, finalista da NBA, foi de Miami Heat. A Miami Heat deu uma decepcionada, né? Deu uma decepcionada. O Bucks foi lá e atropelou o Miami Heat, tava com ódio no coração e ficou pelo caminho. O que dizer da aposta de Marcílio, que é outro que tá faceríssimo essa semana, né? Pois é. Marcílio apostou nesse Heat tal como o Estabolito, né? E o Estabolito, ele não só apostou no Heat, mas ele duvidou do Bucks. Falou que o Bucks não ia chegar a lugar nenhum e apostou no Miami e mais um time que a gente fala já. Mas o Heat é uma grande decepção para mim. Eu acho que, obviamente, a gente precisa dar uma colher de chá para esse time que foi até as finais. Aquela coisa que a gente já falou, né? Descansou menos, teve muitos problemas com lesão e tudo mais. Mas o fato é que se esperava mais, né? Trouxeram o Oladipo ali no final, o Oladipo acabou não jogando, um monte de coisa aconteceu. E o Heat terminou em 6º lugar da Conferência Leste. E aconteceu mais uma coisa que eu falei que ia acontecer, que era o Bucks passar o carro nesse Heat, 4-0, destruindo
toda a narrativa que foi criada na bolha, né, em termos do Bucks ser o pipoqueiro e o Heat ser um time que consegue passar por todas essas adversidades, mas esse ano vem reforçado, né, Drica? A gente já tem algumas notícias, algumas coisas novas. Miami Heat trouxe PJ Tucker e trouxe Kyle Lowry, então a gente pode esperar grandes coisas, né? E manteve, né, Jimmy Butler, manteve Duncan Robinson, inclusive o Oladipo ficou também, né? Então, Miami Heat aí fez ótimas movimentações e promete, né? Espero que não decepcione, né? Porque tá ficando interessante aí com essas movimentações, a coisa tá ficando mais equilibrada, né? Tirando o Lakers que tá montando um asilo, mas ok. Vamos para o Ricardo Estabolito, que como você disse, apostou no Miami, duvidou do Bucks. E, na verdade, ele ficou dividido, né, Agatha? Duvidou do Bucks, falou que não ia a lugar nenhum, erro rude. E, na hora de apostar quem seria o campeão do leste, ele ficou entre o Miami Heat e o Boston Celtics, que foram os finalistas, justamente, da temporada passada, né? O Boston ficou no caminho, né, para o Brooklyn Nets, o Miami ficou no caminho para o Milwaukee Bucks, e ele errou tudo, né? No caso aqui, ele fez 3 apostas em uma só e ele errou absolutamente tudo. Pois é, assim como o pessoal do Live Basketball também, né? Apostou aí no Boston Celtics. Você foi avisada, inclusive, no episódio. Você apostou no Celtics ganhando o 18º título, inclusive, né? O clubismo que faz parte de você, né? Do seu ser. Adivinha o que eu vou fazer no episódio desse ano. Só adivinhe. Mas fato é que Boston Celtics foi o time que mais sofreu com lesões essa temporada e ainda assim conseguiu jogar através dessas adversidades, né? Ficou em 7º lugar, ganhou no play-in, entrou aí nessa 7ª colocação e pegou o Nets fazendo jogos até que decentes, né? Superou as minhas expectativas, eu diria, de verdade. Muito decentes, de fato, acho que essa é a palavra. Arrancou um joguinho, inclusive, e deu trabalho em todos os outros, né? Apesar dos pesares, em alguns momentos, em nenhum jogo, o Celtics esteve atrás o tempo todo no placar. Deu trabalho aí pro Nets e o seu ataque avassalador, né? Então, assim, fez mais do que eu esperava dele, assim, racionalmente. Claro, né? Esse clubismo ele vai continuar, gente. Não adianta. Assim, é intrínseco ao meu ser. Eu não consigo, entendeu? Se alguém vier me pedir um palpite, é óbvio que eu vou falar que é o Celtics. Não dói para mim falar que não. Mas a questão racional, assim, eu sabia que o Celtics não ia conseguir passar pelo Brooklyn Nets, porque estava sem o Jaylen Brown, porque teve uma série de problemas também. Parênteses, não estou justificando, mas é um fato que teve problemas e estava sem a sua segunda maior estrela. Então era óbvio que não ia passar pelo Brooklyn Nets. Mas fez jogos, como você disse, decentes e superou mesmo as minhas expectativas nesse confronto aí, nesse primeiro confronto, né? E ficou já na primeira rodada. Mas enfim, falando em Brooklyn Nets, chegou o momento, Caio Gasparetto. Caio Gasparetto apostou. E apostou com muita firmeza, mas com muita firmeza, e antes ainda da troca do James Harden, que o Brooklyn Nets seria o campeão do leste. Que seria o campeão do leste, que seria o campeão da NBA, que passaria o carro por cima de todo mundo, mas botou o Brooklyn Nets num pedestal assim que eu tô procurando até hoje. Pois é, e mais do que isso, quando a gente falou desse Brooklyn Nets, James Harden ainda não tinha ido, né? Para o time. E o que a gente mais elogiou desse Nets foi a capacidade de, ao redor de Kevin Durant e Kyrie Irving, ter montado um plantel muito, muito bom, né? Com jovens. Com Jarrett Allen, com Caris LeVert. E aí, foi tudo pro espaço, tudo aquilo que a gente elogiou. É óbvio que, muito provavelmente, se os 3 estivessem saudáveis, as coisas teriam sido diferentes. Mas, também, né? Se eu tivesse asa, eu seria uma fada. Então, os ICs, eles não funcionam. Fada não, né, amada? Fada não. Um dragão. Um avião. Ai, meu Deus. Alguma coisa que voa, não sei. Mas, fato é que o Nets não foi o campeão do leste. O Nets caiu antes, inclusive, caiu pro Bucks em um jogo em que, mais do que o talento, o tamanho do pé de Kevin Durant impediu
com que o Nets passasse. Realmente, uma eliminação dramática, especialmente por conta disso, né? Inusitada, eu diria, né? Também olha o tamanho do pé da criança, né? Meu Deus, aquilo não é um pé de gente, pelo amor de Deus. Cada foto detalhada do tamanho daquele pé, a gente olha e pensa, claro que ia perder, né? O tamanho desse pé, mato, mas enfim. Enfim, Caio Gasparetto, você está sendo cobrado, não vai ter direito de resposta, porque a tua resposta ficou pelo caminho do Brooklyn Nets, eu disse que você seria exposto, você está sendo exposto porque você colocou o Brooklyn Nets como, assim, ó, o time que não seria batido de maneira alguma, seria impossível que alguém vencesse esse ataque, esse Brooklyn Nets, está aí, o Brooklyn Nets não chegou nem na final da Conferência Leste, que dirá ao título da NBA. Está aqui. No Twitter a gente te zoa mais um pouco. Vamos para o Oeste, querida Agatha. Aqui no Oeste, assim, né? Ninguém acertou porra nenhuma, porque todo mundo falou que seria o Los Angeles Lakers. E eu disse que não seria o Los Angeles Lakers. Inclusive, pedi para me cobrar se fosse... Eu pedi duas coisas, né? Eu pedi para me cobrarem se o Lakers fosse campeão do Oeste. Pedi para me cobrarem se o Brooklyn Nets sequer chegasse à final da NBA. Não acertei o campeão? Não acertei o campeão, mas também acertei isso aí, já valeu, entendeu? Já valeu para mim, os dois não chegaram na final, ficaram pelo caminho. O Lakers está fazendo umas movimentações aí para montar um asilo, então assim, tô feliz. Campeão do Oeste, Alice Vira-Lata, Gustavinho, Lazzarini, todos, absolutamente todos falaram que seria o Los Angeles Lakers. O que deu errado com esses palpites, Agatha Máximo? Acho que é basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Miami Heat, né? Um time que não teve tempo de descansar. E mais que isso, um time que se reforçou, obviamente, com muitas estrelas, mas com reforços que não faziam sentido pro time. Você olha a bolha, um time que foi campeão, tinha peças menos estreladas, né? Não tinha um Schroeder, não tinha um Montrezl Harrell, que foi o homem do ano, mas tinha jogadores que sabiam exatamente o papel que eles deveriam cumprir dentro de quadra e faziam muito bem, né? Enchiam os espaços, eu acho que esse é o verdadeiro nome da coisa. E aí o Lakers chega para uma temporada cansativa, você tem o Anthony Davis que fica muito tempo lesionado e o LeBron que torce o pé e fica pelo maior tempo da sua carreira lesionado, né? Então realmente foi um ano atípico. Só que o ponto é, não existia alguém para cobrir esses buracos. Sim. Coisa que apesar do asilo, esse ano vai ter. Se o LeBron James se machucar, o Russell Westbrook consegue segurar a batata, pelo menos de certa forma, né? Para armar esse time. Esse ano não tinha. E mais do que isso, os jogadores que foram contratados e bem pagos para chegar lá, como era o Schroeder, que exigiu ser titular, não entregou. O Montrezl Harrell não entregou. E aí você ainda traz um Drummond, fica com 3 pivôs, tudo bagunçado, não sabe quem coloca, se coloca o Marc Gasol, o Montrezl Harrell nem joga nos playoffs, Drummond, pelo amor de Deus, e aí vira uma loucura, né? Com o Davis se recusando, inclusive, a jogar de center, coisa que ele vai fazer nessa temporada. Estou definitivamente ansiosa para assistir. Mas eu acho que foi uma junção dessas duas coisas. Você chamou muita estrela, isso não é necessariamente problema, mas não eram peças que se complementavam, né? Ou que não conseguiram, de fato, se complementar, né? O Schroeder teve arremessos horrorosos. E a questão da lesão, óbvio, não dá para tirar isso da questão. Fato é que o Lakers, ele caiu ainda no play-in, né? Perdão, foi ainda no play-in que o Lakers caiu. Não foi não. Não, primeira rodada. Tô ficando louca aqui. O LeBron meteu aquele game winner, né? Poderia ter caído no play-in, né? Deveria ter ficado ali mesmo, já para poupar tempo. Pois é, o LeBron meteu um game winner maravilhoso, passou de fase, e aí o Lakers estava muito bem, o Davis voltou, e aí o Davis sentiu a virilha, né? Uhum. Estou recobrando toda a minha memória. Sentiu a virilha, e uma foi série sacrifício. Uma série que estava azedando pro Suns, virou, e o Suns passou. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E aí houve todo aquele questionamento, né, do Los Angeles Lakers colocar em quadra o Davis, que acho que ficou o quê? Não ficou 4 minutos em quadra. Sei lá, ficou segundos, eu acho. Caiu lá, se estabacou no chão e lá ficou porque não estava preparado ainda para voltar, né? E o fato é, caiu na primeira rodada.
Alice, Gustavinho, Lazzarini e milhares de outras pessoas que apostaram no Los Angeles Lakers. Sinto muito por vocês. Mentira, não sinto não. Campeão da NBA, que aí foram os... Não, vou deixar os nossos palpites para final. Vamos pro MIP. Vou deixar os nossos palpites para final, porque eu não sei, eu não me recordo porque diabos eu fiz esse palpite, gente. Todas nós, né? Eu e você, na realidade. Depois A gente investiu. O que passou na nossa cabeça? Existiu um mundo, eu acho que existiu um mundo. Existiu Sim. um mundo para muitas pessoas. Vai saber. Mas ok, vamos falar de MIP, porque... Porque teve teu querido aí, né? Eu convidei um amigo meu para me ajudar, né? Porque É. tá todo mundo contra mim nesse podcast, eu decidi que eu ia trazer um amigo, que é um mano da quebrada, né? O KC, que fez um palpite muito acertado, Drica. SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que ficou com médias maravilhosas nessa temporada. Niso, por exemplo, ele é o melhor jogador da NBA, mas não foi cogitado para mim até o final porque ele se machucou no meio. Eu acho que esse é o ponto principal. Terminasse a temporada, talvez ele fosse um candidato sério ao lado de Julius Randle, que depois pipocou, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas desses 3 palpites, SGA para mim é o grande MIP e eu plantei o MIP. Se fosse até o momento que a SGA jogou, ele era o meu MIP. Tadinha. Mas não foi, né? Que pena. É raro, mas eu gosto muito dele. De verdade, assim. Eu acho que esse menino... Acho que todo mundo sabe o potencial que ele tem, né? Então, e assinou, né? A extensão para a alegria de Agatha Máximo. Pois é, minha filha. Você viu? Granas, altas granas. Garantidíssimo. Ele tá essas horas jogando dinheiro pela janela e a gente aqui falando dele, né? Mas tudo bem. Giovannone apostou em Michael Porter Jr. para o prêmio de MIP. Também errou. Mas ele foi bem nessa temporada. Ele foi muito bem nessa temporada. A gente precisa admitir aqui, né? Mas foi cogitado, né? Assim, foi um erro. Bem. Foi um erro que ok, né? Ok. Não acertou, mas também não errou, né? Exatamente. O Souza, do blog do Souza, apostou em Jamal Murray. Coitado. Ficou no meio do caminho, né? Jamal Murray. Jamal Murray. E se ele não tivesse se machucado, talvez o Denver Nuggets tivesse aí pleiteado um crime, né? Lugares, exatamente. Essa do Jamal Murray, acho que é a que eu menos concordo dentro desse MIP, porque o Murray na bolha, ele tava fazendo playoff de 50 a 60 pontos. Então, assim, trazer um MIP a partir disso, né? Trazer um MIP a partir disso, como que você melhora de 60 pontos? Então, talvez seja a que eu menos concordo, mas também não deu pra gente fazer uma avaliação, porque, coitado, se arregaçou. O joelho não deu conta do rolê de ajudar a carregar junto com o menino Jokic. E aí, falando em Jokic, a gente vai pro MVP, e eu peço perdão por todo mundo que opinou, porque ninguém falou o Jokic, nem a gente falou o Jokic, mas todo mundo errou, né? Então, assim, todo mundo errou, tá tudo certo. Jonas. Russell Westbrook fez uma baita temporada, né? Baita temporada. Lembrando que ele começou arregaçado também, né, coitado? Começou fudido. Com justificativas sérias para MVP, se fosse ao pé da letra, né? O nome do prêmio. Muito valioso para esse Wizards. E sem sombra de dúvidas, o Wizards não teria chego nos playoffs da forma que chegou sem o Russell Westbrook. Então, apesar de não ter ganhado, enfim, não ter dado tempo, né? Porque não foi desde o começo da temporada, ainda assim é um palpite respeitoso, eu diria. Respeitoso. Inclusive, Bradley Beal chora em posição fetal, né? Com a saída de Russell Westbrook. Porque chegou Caio Kuzma. Paola deve estar tranquila. Nossa, coitado do Bradley Beal, né? Mirou no Jason Tatum, acertou no Caio Kuzma, coitado. Ainda bem que eu acho que ele só vai ficar lá mais um aninho, depois ele vai vazar. Mas ok. Alan Ambrosio foi de Luka Doncic. Uma opinião e um palpite consciente, completamente compreensível, porém não deu para o Tesouro. Coitado, jogou sozinha, né? Acho que assim como fez nas Olimpíadas, né? O título de MVP, ele vem também muito por conta da equipe que te carrega, não te carrega, né? Mas tá junto com você. Os números deles são inflados quando você tem alguém que te ajuda a completar assistências, né? E passar bola e tudo mais. Mas, sem sombra de dúvidas, é um cara que a gente vai ver ser MVP nas próximas temporadas. E não vai demorar muito. Não dou 3, 4 temporadas aí pra acontecer.
Digo e repito, hoje é meu jogador favorito. Obviamente que colocando o Westbrook em outro ponto, né? O Westbrook é um cara que eu gosto muito, falar, mas né? É tipo em termos de qualidade, né? É tipo eu falar que o Curry é meu jogador favorito. É que o Tatum não entra na conta, gente. Tem jogadores que estão num outro patamar, já diria Bruno Henrique. Exatamente, de qualidade. É um cara que tem 22 anos e eu tenho a plena convicção de que é o jogador de 22 anos, o melhor jogador de basquete de 22 anos que já existiu. Falo isso com a maior tranquilidade do mundo, sem medo de errar, Adriana. Então, quando tiver a idade do Kevin Durant, quando tiver 30, eu não gosto nem de imaginar o que ele vai estar fazendo, porque eu não sei para onde que cresce. É capaz, né? Exato, então vai acontecer, Alana. Vai acontecer. Só oro a Deus e todas as forças do universo para manter esse garoto saudável, para a gente ter a oportunidade. E a gente é muito privilegiado, né? Porque a gente vai ver a carreira inteira dele. É tipo a galera que viu Michael Jordan sua carreira inteira, sabe? É um jogador geracional, exatamente. Assim, a gente tem essa sorte. Então, tesouro, permaneça saudável, pelo amor de Deus. Rodrigo foi de Stephen Curry. Assim como todas nós. E a maioria da NBA, né? Stephen Curry que ficou em segundo lugar. Segundo ou terceiro lugar. E assim, isso porque ele fez metade da temporada, né? No nível MVP. Se ele faz a temporada inteira, talvez o Jokic não tivesse vencido esse prêmio de MVP. Convenhamos. Foi o maior pontuador da temporada, né? Com relação aí a scoring title mesmo, né? Bradley Beal logo atrás, 30 pontos por jogo. E realmente galgou a vaga, né? Para esse play-in. Acabou caindo no play-in para o Grizzlies. Mas ainda assim, enfim, mostrou que voltou e que ainda é o Curry que a gente conhece. O que me dá muita felicidade, porque eu espero que o Klay Thompson volte da mesma forma. E aí a gente tá falando de um Iguodala também, que foi pro Warriors. A gente tá falando de um time que, mas ainda assim, mais velho, né? Isso a gente sabe. Tem peças boas, como o Wiseman. Talvez melhore de fato e chegue aí mais favorito, especialmente com o Klay Thompson saudável. Porque assim, né, não tem como tirar o Warriors de uma discussão de campeão de conferência, no mínimo, tendo Stephen Curry e Klay Thompson saudáveis. Não tem como, não existe, né, a possibilidade de você anular. Mas enfim, oremos para que Klay Thompson volte, e porque é bonito de ver ele jogar, né, e ver os dois jogando juntos, então, meu Deus. Rob Porto, eu não sei por que você fez isso com a sua vida, Rob Porto, mas você apostou em Zion Williamson como MVP. Pois é, olha que loucura, né, Rob Porto? Ousadia e alegria, né? Possuído pelo espírito ragatanga, votou em Zion Williamson, que, diga-se de passagem, fez uma temporada maravilhosa, mas ainda falta muito, né? É óbvio que ele é dominante. Não vão dar um prêmio de MVP nessa altura do campeonato, além do mais, com muitos outros jogadores a um nível ridiculamente bom para o Zion agora, né? Mas ainda assim, mesma questão do Luka, né, Drica? Tem espaço e vai ganhar um MVP ainda, se continuar saudável. E ele é um pouquinho mais... Precisa de fato cuidar ainda mais, né? Já tem um problema no joelho, então... Temos que torcer para que ele se mantenha saudável de fato e preserve esse joelho, pelo amor, para que a gente possa vê-lo, né, ainda mais dominante. E sabe Deus o que vai acontecer com ele depois dessa loucuragem do Pelicans, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Agora vem os nossos palpites. Pelo menos você acertou o principal, né? Porque o resto, misericórdia. Eu acertei 3 palpites. De 4 palpites, eu acertei 3. Lembrando que, né, só para fazer aqui uma explicação, né? Esse episódio estávamos eu, você e Carol Carmo. Então, beijo para Carol, inclusive. Maravilhosa. São os palpites de nós 3. Carol, Naege e Paola opinaram em alguns apenas, né? Mas também ninguém acertou nada, mas vamos lá. O MIP. Você, Agatha Máximo, foi de Michael Porter Jr.? Pois é. Eu fui de Bam Adebayo e Carol de Jamal Murray. Ninguém acertou nada, né? Como a gente pode perceber, todo mundo errou. E
E o Bam Adebayo também deixou a desejar, eu acho, nos playoffs, mas fez uma temporada ok também. Fez uma temporada pra depois, né? Baita defensor. Michael Porter Jr., como a gente falou, foi muito bem na temporada. O Jamal Murray, infelizmente, a gente, né, parou no meio do caminho aí, não sabe o que seria depois. Decepção da temporada. Acho que a gente chegou no mesmo parâmetro, né? Tanto eu quanto você. Porque o hype tava grande em cima dos dois, né? Mais em cima dos que a gente falou, né? Porque Caio, mais uma vez, beijo, Caio Gasparetto. Todo mundo falava que o Nets ia atropelar todo mundo, que ia passar fácil por todo mundo, que esse título já era certo, ia pro Brooklyn, e deu no que deu, né? Eu e Caroline Carmo fomos de Nets como decepção e você como Clippers, mas o Clippers também decepcionou, né, Agatha? Pois é, eu acho que assim, fez a primeira final de conferência da história, né? O que pra mim já é ridículo o time nunca ter chego. Um time como o Clippers, né? Especialmente, nunca ter chego a essa final de conferência. Mas chegou, parabéns, que bom. Que bom, fez mais do que a sua obrigação. Né? Contou com uma infelicidade, de novo. Kawhi Leonard não jogou. Então também não dá pra gente falar que foi uma grande decepção, porque não foi. Mas ainda. Decepçãozinha. Eu coloco decepçãozinha porque a gente sabe onde esse time poderia chegar. Exatamente. Se o Kawhi tivesse saudável, talvez tivesse garfado até o título, de verdade. Até na temporada regular, né? Esperava-se mais do Clippers, né? Na temporada regular, eu diria. Né? Nos playoffs, como você disse, foi até onde deu para ir, sem a sua principal estrela. Com uma atuação maravilhosa do Paul George. Exatamente. Precisamos louvar essa questão, porque saiu de um buraco, né, de críticas e se consagrou, de fato, o jogador que ele sempre foi, mas que não tinha sido na bolha. Exatamente. MVP, como eu disse, todas nós, absolutamente todas nós fomos. Mas você pulou o leste, né? Como você falou. Calma. No MVP, daí vamos leste, oeste e o campeão da NBA. Calma. Tá MVP bom. Todas fomos do Curry, e como dissemos agora, né? Poderia ter sido, fez uma baita temporada, os números comprovam e. Mais uma vez, eu vou repetir o que eu sempre digo. Quem não gosta do Curry, sei lá, tá vendo errado, entendeu? Não tem como não gostar dele jogando. Não existe a menor possibilidade. Eu entendo que ele maltratou corações de muitos torcedores nos últimos anos, mas quem ama basquete, ama ver ele jogar. Não tem condição. Mas erramos, né? Quem sabe nessa temporada vai. Vamos ver. Se ele começa a temporada saudável, as possibilidades aumentam consideravelmente. No leste... Por que não tem a da Carol aqui, que eu não tô vendo? Mas, enfim. No leste, eu fui de Celtics, né? Como a gente já mencionou aqui no começo, eu sempre vou de Celtics. Seja bom ou ruim, eu sempre vou de Celtics. E você acertou, né, querida? Pois é. Bucks. Eu sempre acreditei. O bom é que eu tenho um podcast, e quando eu falo que eu sempre acreditei, eu consigo provar em áudios, e é o que eu farei no final desse podcast. Não, e você, assim, realmente a temporada da sua glória, né? Porque depois de errar tudo, você acertou. Então, assim, redenção, eu diria. Redenção de Agatha Máxima essa temporada. Oeste, eu não sei por que diabos, realmente, gente, eu não sei. Eu não sei por quê, mas eu e Agatha dissemos que Golden State Warriors seria o campeão. Eu digo mais, um parênteses aqui, tá? Eu apenas disse que seria o Warriors. Né, pelo Curry, enfim, não sei lá, não lembro quais foram os meus argumentos. Provavelmente falei Warriors porque não queria falar Lakers, né, e fui de Warriors acreditar muito no Curry. Agora, a Agatha Máximo trouxe como argumento a chegada de Kelly Oubre Jr. Meu erro foi amar demais, Adriana. Que você chegou a ter o gostinho de ter o Oubre no OKC, né? Daí foi a beleza ilude. Quem vê cara não vê ball handling. Quem vê cara não vê field goal, e foi exatamente o que eu fiz com o Kelly Oubre Jr. Me apaixonei e fiquei cega. Pela pessoa errada, né? Exaltação. Pois é. Tudo bem, tá perdoada, né? Quem que não vai se apaixonar pelo Kelly Oubre Jr., né? Tá perdoadíssima. Mas quando chegou lá, a gente já viu que não ia dar boa e a Agatha mudou o seu palpite no meio do negócio. O campeão, né? Assim como o leste, repeti o meu palpite, que seria o Celtics, né? Uma hora eu vou acertar, entendeu? Uma hora se nada, minha filha. Você disse que o campeão da NBA seria o Warriors.
Tem certeza? Ah, não, leia aqui, eu fiz uma cola ainda, tenho certeza. Aqui, ó, campeão Drica, Celtics e o Bucks. Não, aqui, ó. Campeão da NBA, Drica, Warriors. Tá bom, gente, talvez eu tenha falado Warriors também. Eu errei Você de tá qualquer falando forma. do leste, você tá lendo leste. De qualquer forma, eu errei. Errei, admito. Errei se fosse o Celtics, errei se fosse o Warriors, errei. Tô aqui pra admitir, mas assim, ó, o meu erro, ele não apaga a minha alegria de ter visto o Lakers ficar pelo caminho, Nets pelo caminho, tanto faz. Pois é, a Carol na Edge falou que seria o Brooklyn, né? A Paola falou que seria o Los Angeles Lakers. E eu vou deixar o meu áudio pro final, tá? A gente vai terminar com 20 segundos de Agatha dizendo quem seria o campeão dessa temporada. Porque merece, de fato merece. Então a gente já vai encerrar, vai dar os tchauz, os recados finais, e vocês vão ficar apenas e tão somente com a finalização de Agatha Máximo, exaltando o campeão da NBA antes mesmo dele ser campeão da NBA. Agatha, recadinhos paroquiais? Amanhã, Ou hoje, esse episódio será lançado na sábado. Na sábado. Não, tá difícil aqui a situação. Sai o sorteio da Odyssey, das nossas merchants. Tem nossa blusinha, nosso moletom, nossa caneca, nossa outra blusinha, muitas coisas. Muitas coisas. De graça, pra você, que só dá o RT, só postar o negócio lá no Twitter, no Instagram. Então faça isso, aproveite esse momento. Amanhã tem final, hoje tem final do basquete feminino, e é por isso que a gente tá fazendo o sorteio neste dia. E também tem LBF das Minas. 7 horas, LBF. Eu estarei devidamente de folga, só na mesa de som aqui, imagem, mas com o Drica Evarini, com Carol Naed, com Roberta, do Beta Basket, e novamente com o Lucas Pacheco, que vocês adoraram, do Planeta Basquete FM. Então vai ser massa. Eu já aviso que vou chegar atrasada, gente. Vocês me desculpem, porque estarei trabalhando, né, na Série D, que é a minha realidade, mas chegarei para ver esse jogo. Então, colhem com a gente a partir das 6h30 a transmissão, né, Agatha? O pré-jogo com os 3. Eu ainda não vou ter chego, muito provavelmente. Mas 6h30 começa aí a transmissão. 7 horas a bola sobe e jogão, gente. Então, colhem com a gente mais uma vez na LBF das Minas. E teve também, né, Agatha, episódio do NBB das Minas essa semana. Voltem aí no feed. Baita episódio, inclusive. Deem play, baita episódio, falando sobre uma questão que é fundamental, né, que está em voga, né, ultimamente, que é a saúde mental aí dos atletas. Então, por gentileza, eu diria que é até obrigatório a gente ouvir, até para entender e parar de falar algumas coisas que a gente repete por paixão, por, né, clubismo, e, enfim, né, é interessante e importante entender o jogador de basquete como um ser humano também. Então, por gentileza, deem o play nesse episódio. E semana que vem tem mais NBB das Minas, tem mais, sei lá o que a gente vai falar aqui semana que vem, muito provavelmente a Olimpíada, né? Olimpíada, Free Agents, tem muita coisa pra falar, gente. É off-season, mas a coisa continua, entendeu? Lembrando que tem as nossas lives lá na Twitch, praticamente todo dia, né, Agatha? Geralmente, né? Porque às vezes pode acontecer aí um problema pessoal, algum outro compromisso, enfim. Mas geralmente, segunda-feira, eu estou lá, geralmente com o Renan também, pra falar aí das movimentações, e vamos falar bastante, né, sobre a Free Agency. Agatha toda terça, na quarta tem uma folguinha, na quinta-feira tem a Paola. Não, na sexta-feira tem a Paola, no sábado tem a Carol Naed. Então, praticamente todos os dias da semana tem a nossa live lá na Twitch. Colhem com a gente lá, até porque para dar subs, para dar Prime, para conseguir os nossos brindes da lojinha, colhem com a gente lá. Então, vocês não vão cansar, né? Não vão ficar sem NBA das Minas. E quando vocês estão lá na nossa live da Twitch e vocês contribuem com a gente a partir de R$1, R$2, R$3, qualquer real que vocês derem, vocês podem, inclusive, sugerir, né, Agatha, um episódio nessa off-season aí que vai longe, né, vai até outubro. Então, vocês podem sugerir aí um tema pra gente trabalhar durante a off-season. Então, colhem com a gente na Twitch, contribuam com o nosso trabalho e ouçam. Faremos. Teremos episódio sobre Luka Doncic e Marcus Smart, se não me engano. O meu momento está chegando. Pois é, R$10, tema de episódio, tá avisado. Mas vocês podem doar o que vocês quiserem, tá? A gente quer doar doa 1, quer doar 100, pode doar 100 também, a gente não acha ruim, não.
É isso então, colhem com a gente mais tarde, a partir das 6h30 na Twitch. Semana que vem, novos episódios e novas lives. E fiquem agora com palpite Com a redenção. certeiro de Agatha Máximo. Um beijo e até semana que vem. Beijos. Eu vou fazer uma homenagem Meu ao Deus. Milwaukee Bucks. Eu acho que o Milwaukee Bucks ganha. Reviver aquele título lá em 1970. Fazer uma homenagem para Oscar Robertson e Leo Alcindor, que ainda não era carinha do Jabbar, antes de ir pro time vilão. Eu acho que Giannis Antetokounmpo vai trazer de volta o prestígio e glória da franquia do Milwaukee.